Eu quero ler com vocês, por favor, dois textos em João capítulo, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 19, por favor. E aí, como sempre nós fazemos nas pregações, você abre a sua Bíblia e você mantém a sua Bíblia aberta para que a gente leia a palavra do Senhor, discorra nos textos da palavra do Senhor, confira na palavra do Senhor o que está sendo pregado e, acima de tudo, não é? Grave na mente e no coração, atando, encucando, né, a nossa mente, como a palavra do Senhor diz, como ela é expressa. João capítulo 19, vamos ler aqui dos versos 28 a 30. João capítulo 19, nós leremos dos versos 28 a 30. E depois, aí no capítulo 20, que é o capítulo seguinte, tá bom? João capítulo 19, versos 28 a 30. E depois no capítulo 20, nos versos 1 a 10, tá bom? Capítulo 20, versos 1 a 10, nós leremos essas duas perícopes, essas duas bases de textos, não é? Eu quero tratar com vocês sobre o tema está consumado. Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos, tá bom? Sendo reproduzido aqui na tela também. João capítulo 19, verso 28 a 30, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Segundo bloco de texto, João capítulo 20, dos versos 1 a 10, também reproduzido aqui na tela, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo escuro, e viu que a pedra vida, e foi com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para... Amém? Curve sua cabeça. Deus querido, Deus eterno, mais uma vez, Senhor. Fala conosco, Pai, nós necessitamos ouvir a Tua voz. Que seja a Tua voz a falar e não a minha. Que sejamos nós a diminuir e o Senhor a crescer. É o desejo do nosso coração. Amém. Meus irmãos, todos os anos, ao adentrarmos em um comércio, em um supermercado que seja, como esse que temos aqui agora, né? Abriu pertinho, não vou ainda não estamos sendo patrocinados por ele, mas sempre entramos no comércio, sempre estamos em algum lugar, uma loja, supermercado. Quando nós vemos aqui algumas propagandas, pode ser até pela televisão, a respeito da Páscoa, não é? É possível nós notarmos aqui como é que a sociedade moderna se comporta. Uma sociedade que é consumidora, que trata o consumismo como algo natural e normal, consumismo de ideais às vezes, consumismo de crenças, puramente aqui mercantilistas, às vezes até elitistas, tá certo?
E aí, ovo de Páscoa, chocolates, coelhos, são os principais ícones, não é verdade? Quando chega essa época do ano. Daquilo que nós chamamos, ou que eles chamam, não é? De Páscoa. Geralmente é assim. Eu não estou fazendo aqui nenhuma bobagem de dizer que você não pode comer um chocolate. Só que o chocolate não é o nosso símbolo pascual. Tudo bem? E se você não quiser comer os chocolates, traga para mim. Não tem problema nenhum quanto a isso. Tá certo? Agora, eu não posso confundir o que é o conceito do que eu creio. Tá certo? Embora a sociedade mercantilista queira nos induzir para isso. Tá legal? Ovos de Páscoa, chocolates, e é o coelho, e é isso, e aquilo outro. O verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos, tem sido a cada ano aqui enterrado. Tem sido desprezado pelo homem moderno, se eu posso chamar assim. Na verdade, não é nem moderno mais, é pós-moderno. É uma sociedade líquida. É uma sociedade que não tem solidez em conceitos, em valores, em princípios. Para o cristão aqui, o foco da Páscoa não deve ser esse. Deve ser a morte, a ressurreição de Jesus. O evento aqui mais importante para nós cristãos, pelo menos genuínos e verdadeiros, da história da humanidade. É um tempo aqui para nós lembrarmos, não é, a respeito desse milagre e agradecermos, como estamos fazendo no culto, ao Senhor pela salvação tão bendita. Celebrar a Páscoa, irmãos, também pode para nós ser uma oportunidade de falarmos para as pessoas, assim como no Natal. No Natal, geralmente as pessoas estão mais receptivas ao ouvir a mensagem do nascimento do Messias. Na Páscoa também. São oportunidades que nós temos para falar do nosso Senhor, para falar sobre a pessoa de Jesus, aliás, não é? E se tem alguém, irmãos, que a gente deve falar, você quer falar da vida de alguém? De Jesus, isso aí é bom. Porque aí não tem erro, tá certo? Você não vai encontrar nenhum erro. Fale da vida de Jesus. Fale do ministério de Jesus. Fale da natureza divina, da natureza humana de Jesus. É uma época muito boa para nós tratarmos a respeito disso. Nós temos que saber utilizar aquilo que é ruim e transformarmos naquilo que é bom, para falar acerca do nosso mestre. Percebe? Muitos nessa época aqui, eles querem saber a razão da Páscoa. As pessoas às vezes têm uma concepção um pouco deturpada. E não estou falando só no sentido do coelho, tá? O coelho, o chocolate é o extremo, tá certo? Tem pessoas que têm um sentido da Páscoa um tanto quanto diferente, que acham que é meramente uma reunião familiar. Não estou dizendo aqui também que não devamos nos reunir quanto família, porque devemos, não há nenhum problema quanto a isso. A família é uma instituição divina, como que uma coisa vai ser contra a outra? Não tem sentido nenhum. Mas não é só uma reunião familiar, percebe? Um dia que a gente reúne lá, não só isso. As pessoas aqui, elas têm uma grande oportunidade de ouvir a respeito da Páscoa, a respeito de quem de fato morreu na cruz do Calvário, a respeito do Salvador, que ressuscitou no terceiro dia, que é o que estamos falando aqui desde o começo do culto. Muitas igrejas, inclusive, nós fizemos hoje de manhã. Olha que maravilha. Culto da ressurreição, não é? 7 da manhã, não é? Cristo ressuscitou e os camaradas ressuscitam da cama também, né? Para levantar às 7 da manhã. Amanhã, culto das primícias, dia 1º de abril, dia da mentira, um culto da verdade. Olha que maravilha. Culto das primícias, às 7 da manhã também de novo. Olha que maravilha. Eu estarei lá. Tá certo? Não há nenhuma dificuldade quanto a isso aqui. Muitas igrejas têm reuniões, têm atividades especiais. Tivemos cantatas esplendorosas, não é? Cantata intersinodal aqui na Penha. Para quem não foi, perdeu, viu? Você assista depois lá e no ano que vem marca para você ir. Porque época de Páscoa, época de ressurreição, que é isso que nós estamos tratando aqui, é uma data preciosíssima para o cristianismo, irmãos. Não é época para a gente tirar férias, não. É época para a gente se ajuntar mesmo na igreja e glorificar o Senhor. Se Cristo não ressuscitou, dizia Paulo, vã é a nossa fé. Mas ele ressuscitou, nós comemoramos isso. Não é uma data para a gente, sei lá, fazer qualquer outra coisa e deixar de lado a expressão do que é servir ao Senhor no culto. Também é um bom dia, não é? Para nós tratarmos sobre Cristo no sentido mais simples, no sentido mais profundo. Sofredor, o servo sofredor, não é? De uma morte aqui extremamente violenta, que foi a de Cristo, mas ainda assim, doce, transbordante misericórdia saiu para nós na moenta, vocês lembram? Falei para vocês um tempo atrás aqui, da cruz.
Meus irmãos, a revelação eterna é marcada aqui na história. E nesse sentido aqui, a revelação que é registrada no céu, ela é aplicada na terra, em livros, mais especificamente 66, tá certo? Um compêndio deles, olha aqui, específico para nós. É um momento de nós lembrarmos exatamente de Cristo. Não que não lembramos nos outros dias, mas dar uma ênfase nisso, para que as pessoas possam conhecer a história de Cristo. Vai além da compreensão humana. Quando é pregado a palavra de Deus por homens como nós, não é? Pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus, outros homens também pecadores, pobres, cegos e nus e miseráveis, pela ação de Deus, recebem essa palavra preciosa. Eles passam a entender que o Cristo que morreu na cruz do Calvário ressuscitou. Não é um conto da carochinha, não é uma história que se passa de geração em geração. Essa é a história do Evangelho. É a história do Evangelho. Para nós, irmãos, a celebração disso, símbolo do sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que a morte nos destrua, é algo que nós devemos falar em todo momento, especialmente nessas épocas. Os cristãos, eles comem pão, fizemos isso hoje de manhã lá na PEN, eles bebem o vinho, celebrando a morte, a ressurreição, a ascensão e o retorno da volta de Cristo para voltando buscar a sua igreja. Nós fazemos isso na ceia, não é só num dia específico do ano. Percebe? O foco dos eventos acontecidos com Jesus aqui, irmãos, durante a semana da Páscoa em Jerusalém, traz o seu ápice na ressurreição no domingo pela manhã. Porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Meus irmãos, se ele não tivesse ressuscitado, a morte dele, inclusive, teria sido em vão. Olha o que nós estamos falando aqui numa reunião, juntos. Você percebe? O seu resgate aqui entre os mortos comprova que ele era, e é, na verdade, o Filho de Deus, e que é poderoso, inclusive, para perdoar os pecados dos que nele creem. Olha o que nós estamos celebrando. Tem noção? Meus irmãos, no cristianismo bíblico, preste bem atenção no que eu estou falando, no cristianismo bíblico, porque pode ter alguns intitulados cristãos ou cristianismo que não é bíblico. No cristianismo bíblico, nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós obedecemos uma das ordenanças do Senhor, na ceia. Já não é mais aquela Páscoa do Antigo Testamento. É a ceia instituída por Cristo. É uma ordenança. E, meus irmãos, esta é a nossa Páscoa, a celebração na qual nós temos sido incluídos na aliança de Deus com o seu povo, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é outra coisa senão isso. Eu acho que o coelhinho aqui ficou longe já, não ficou? O chocolate já ficou longe aqui. Você percebe? Dado aquela proporção que eu falei para vocês no começo. Queridos irmãos, nós lemos aqui duas perícopes, ou seja, dois trechos da palavra do Senhor. No capítulo 19 de Mateus e no capítulo 20. Onde aqui, no capítulo 19, contém os eventos que cercam o julgamento, que cercam a crucificação, que cercam a morte e o sepultamento de Jesus. Está no capítulo 19, se você ler. O capítulo inclui vários tantos outros eventos significativos, né? A condenação de Jesus por Pilatos, crucificação, morte, sepultamento, a colocada dele na tumba, não é? A gente vê no capítulo 19. No geral, esse capítulo 19 apresenta aqui para nós uma imagem poderosíssima, profunda, do sacrifício, do amor de Jesus e com o significado da morte e do sepultamento dele para nós cristãos, irmãos. Como é que a gente vai negligenciar isso? Pelo amor de Deus. O capítulo enfatiza a importância da firmeza que nós devemos ter na fé. Mas no capítulo 20, que é o próximo capítulo que nós lemos, inclui também vários eventos significativos. Inclui aqui a descoberta do túmulo que estava vazio. Você leu comigo? As aparições que Jesus fez a Maria Madalena, aos discípulos, a Tomé, com o propósito aqui de apresentar a reafirmação da promessa que ele já tinha feito. No geral,
Esse capítulo 20 de João apresenta um quadro poderoso, profundo da realidade, do significado agora não da morte, mas da ressurreição de Cristo. Bem como aqui a sua presença, a orientação do Espírito Santo de Deus para aqueles primeiros discípulos, na vida dos seguidores que ecoa até hoje. O capítulo aqui enfatiza a importância da fé, da confiança em Deus, da obediência, da fidelidade, a missão que o Senhor nos comissionou. De entendermos, irmãos, que a nossa fé é assim como é, porque Ele está vivo. Esse capítulo retrata exatamente isso. A mensagem de João 20, irmãos, e também de João 19, claro, continua a ser relevante para nós. Não é algo que ficou no passado. Ela ecoa aos nossos corações até hoje, principalmente em tempos como esse que estamos vivendo aqui, esse fim de semana, a gente pode dizer assim. Lembra-nos, irmãos, da esperança, da promessa da vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus. O interessante é nós notarmos aqui com muita atenção o que foi falado na cruz do Calvário. Porque o que foi falado na cruz do Calvário aponta exatamente para essas questões. O que Cristo falou na cruz do Calvário, se não está consumado? Aquele brado que Cristo deu no final da sua vida terrena, expirando antes da ressurreição, ele deu de braços abertos, falando lá, olha, um grito, um brado, está consumado, está feito, está terminado, está completo. Foi o que Cristo falou, que ecoou para nós. Cristo não estava aqui, não sei se deu certo, Deus, eu vou entrar no santuário celeste, eu vou tentar salvá-los ainda. Isso é uma doutrina fajuta, se é que eu posso chamar de doutrina, que é pregada por aí afora em algumas seitas. Cristo não está falando isso. Este está consumado aponta por uma série de questões, e é sobre isso que objetivamente eu quero falar com vocês. Esse brado de Cristo aqui na cruz, irmãos, está consumado, em primeiro lugar, nos aponta a dignidade e o triunfo do nosso Salvador diante de tudo e de todos. Esse brado que ele deu lá. Está consumado. Tetelestai. Ele estava dizendo ali, mostrando, apontando a dignidade que ele tem. Ele, Cristo. Ele estava apontando o triunfo que ele teve. Não era um cenário de derrota. Para os gregos, a loucura da cruz. Mas como que um rei vem e ele vai ser crucificado? Ele deveria estar reinando. Mas na cruz foi o ponto ápice da promessa de Gênesis 3, capítulo 15. Virá um da semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Cristo, na cruz do Calvário, venceu por nós. Na cruz, com aquele brado ali, irmãos, está apontando a dignidade que só é dele, não é de mais ninguém. O triunfo que só é dele, do Salvador, e de mais ninguém. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, estava concluída a maior obra já iniciada na terra. Você tem noção? A maior das obras iniciadas na terra. A luta aqui no Getsemane, ou Getsemane, custou muito suor, lágrimas, irmãos, gotas de sangue do nosso Senhor. Basta que você leia a Bíblia Sagrada, você vai ver isso. Ali foi tomado o Senhor de uma agonia tão grande, irmãos, que sentiu angústias de morte, literalmente, e pensemos ainda na sua condenação e em tudo que fizeram com ele antes da morte, toda a tortura que fizeram com ele antes da morte, para que ele chegasse na cruz e desse um brado, está consumado, para que ele triunfasse, para que ele mostrasse a sua dignidade. Você percebe isso? O Senhor não precisava disso. Você leu o texto do começo comigo, de Isaías 53, né? Nós é que andávamos desgarrados, cada um pelo seu próprio caminho. E, meus irmãos, ele teve que suportar um terrível flagelo, o flagelo romano. Se vocês forem pesquisar o que era esse caminho dos soldados romanos, uma tortura aberta. Só o chicote romano com ossos, pedaços de metal, batia nas costas, puxava rasgando, chegava às costelas. Muitas pessoas que passaram por esses flagelos nem chegaram à crucificação, morriam antes. Você tem noção? Se você pensar ainda na execução, antes da execução até, na coroa de espinho, mais dura que fosse, de espinhos de acácia, não colocaram bonitinho na cabeça dele assim, não.
Era apertado. Não tinha medida da coroa da cabeça, não. Inseriram nele e apertaram. Os espinhos perfuraram o crânio. Você tem noção? Para que ele desse um brado na cruz do Calvário. Está consumado. Para mostrar o seu triunfo e sua dignidade sobre tudo e todos. Ele foi colocado aqui em um manto de púrpura sobre os seus ombros, irmãos. Como zombaria. Rei dos judeus estava lá na cruz. Como zombaria. Um dos ladrões da cruz, você não é o Cristo? Por que você não desce daí e não salva você mesmo e a nós? Ele só queria se livrar da pena. Você tem noção que Cristo passou para a gente negligenciar, irmãos? Uma celebração como esta? Tem noção? Essa coroa de espinho, irmãos, não foi aqui, bonitinho, coloca ali um bonezinho, coisa nenhuma. Sabe esse vinagre que ele bebeu? Ele bebeu numa esponja, não bebeu? Você leu aí comigo, não foi? Essas esponjas, elas eram colocadas em latrinas. Hoje você usa um papel higiênico, tudo bonitinho, não é? Era esponja. Tem noção? A humilhação que Cristo passou? Para que nós pudéssemos brincar de ser cristãos? Ele apanhou com uma vara, irmãos. Que enterrou ainda mais os espinhos na coroa da cabeça, batendo na cabeça dele com a vara. Tem noção? A própria execução na cruz não tinha nem começado aqui, viu? Depois começou a execução da cruz. Isso aqui é antes da cruz. Essa cruz aqui foi tão terrível, irmãos. A escuridão tão profunda. As dores tão intensas. A sede tão insuportável. A solidão aqui tão excruciante, irmãos. O coração aqui martirizado, pesado. E ele clamou ao Deus Pai, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada, das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aonde Jesus falou isso? Salmo messiânico, Salmo 22. Se você ler o Salmo 22, dos versos 19 ao 21, é um apontamento para Cristo, do sacrifício que ele sofreria. Assim como Isaías 53 que lemos. Está apontando o que aconteceria. Salmo profético. O caminho aqui indizível, irmãos, doloroso, angústia enorme. Mas Jesus não desistiu. Ele seguiu o rumo. Foi até morte de cruz, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores. Das profundezas da sua tortura aqui, ele conseguiu dar esse brado aqui. Está consumado. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. A obra aqui de Jesus Cristo estava concluída. De uma vez por todas. Ele não fica sendo crucificado todo domingo, não. Consumação, irmãos, que exigiu aqui um altíssimo preço. Que Jesus aguentou o amargo preço. Realizou isso plenamente. A justiça de Deus exigia o cumprimento da pena do pecado. Porque Deus é um justo juiz. Naturalmente exigia isso. Precisava ser punido, alguém precisava ser punido. E um inocente foi punido no lugar de um culpado, ou de culpados. Me incluo nisso. Um inocente. Não é brincadeira servir o Senhor. Deus não inocenta o culpado. De forma nenhuma. Pelo contrário. Sua justiça exige que puna a respeito do pecado. Devido a isso, Cristo, então, sobre si levou todo o pecado e assumiu toda a culpa. Você nem existia no tempo presente, no Cronos, mas ele já estava lá, assumindo toda a culpa que você tinha, todo o seu pecado. Tem noção? O homem sozinho diante de Deus está perdido, irmãos. A satisfação da justiça de Deus encontra-se em Cristo. Visto que o homem aqui não podia quitá-la, a gente acha que a gente pode quitar. Não, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Nós somos imperfeitos, irmãos. Deus olhou do céu e na terra e não tinha um justo sequer. Não tinha ninguém que pudesse ser aquele sacrifício substitutivo perfeito.
Romanos capítulo 3, verso 9 e 10. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E a gente acha que pode alguma coisa. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Deixa esse verso aí na tela. Acompanha aqui, ó. Olha o que esse texto está dizendo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Primeiro, coisas materiais não pagam a dívida do homem para com Deus. Olha o que está escrito lá, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Coisas materiais não pagam a dívida do homem para com Deus. Segundo, nós somos devedores de Deus porque nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais. Está aí. Olha lá, coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento dos vossos pais vos legaram. Nossa natureza pecaminosa. Terceiro, olha aí, somente o sangue precioso de Jesus, oferecido como sacrifício, o cordeiro sem mácula, pode nos salvar. Olha o que está escrito. Mas pelo quê? Pelo precioso sangue. Quarto, somente Cristo, irmãos, ocupa toda a perfeição, sendo capaz aqui de pagar com a sua vida pelo nosso pecado. Olha o que está escrito aí na parte final. Como cordeiro sem defeito e sem mácula. É isso que estamos celebrando hoje. Te choca isso? É isso que nós estamos celebrando hoje. A justiça de Deus exigia um perfeito que morresse no lugar de um imperfeito. Um inocente no lugar de um culpado. Um santo no lugar de um pecador. Queridos irmãos, essa obra aqui está consumada. A tarefa foi cumprida. A luta do Cordeiro de Deus já passou, definitivamente. Nesse sentido. O que isso tem de significação para o Senhor no momento que ele falou assim, está consumado? Como ele deve ter se sentido quando chegou ao final da sua dolorosa jornada, a luta chegou ao fim no sentido da cruz, crucificação, via crucis. Como é que ele se sentiu? Mesmo com a nossa mente limitada, irmãos, nós conseguimos compreender esse grandioso fato. A gente consegue, mesmo limitado. Sem dúvida houve triunfo imenso no céu, ou não? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, sofreu tudo isso daqui, o céu estava em festa, irmãos. Houve triunfo no céu. Você notou o que eu falei? O grito está consumado, o brado, foi para mostrar o seu triunfo, a sua dignidade. Quando Cristo passou por isso aqui, os céus estavam em festa, em glória, porque digno é o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. O próprio Jesus Cristo havia explicado que haveria muita alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrependesse do pecado. Lucas capítulo 15, verso 10, não foi? Foi um pecador só que se arrependeu do pecado? Tem mais de um aí? Então você já sabe a festa que teve no céu. Pelo sacrifício de Cristo. Percebe isso? Quanto maior deve ter sido a alegria no céu, irmãos, mais grandioso deve ter sido o júbilo lá no céu, irmãos. Quando o Cordeiro de Deus, você imagina a cena, mesmo limitadamente, você imagina o Cordeiro de Deus ascendendo aos céus. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. E ele vai ascendendo aos céus. Quando Cristo retorna aos céus, a glória que foi, o triunfo que foi. Você imagina isso? Imagina quando ele retornar. Nós percebemos, irmãos, que um pouco desse triunfo e dignidade é demonstrado para nós na Bíblia. Tem uma turma lá no céu, os seres celestiais, que estão cantando, que estão louvando por isso. Exatamente por isso que eu estou falando para vocês. E é perpétuo, viu? É eternamente. É um novo cântico. Você quer ver? Aqui, ó, põe aqui, ó. Apocalipse capítulo 5. Dá uma lida aí comigo. Os versos 9 a 14. Olha o que está escrito lá. E entoavam um novo cântico, dizendo, olha a dignidade aí, ó. Digno és de tomar o livro
e abri-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, dos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Olha a dignidade de novo aí. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo. Olha o que eles estavam dizendo. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Pelo sacrifício de Cristo. Segundo lugar, esse brado de Cristo na cruz está consumado, além de apontar a dignidade e o triunfo dele, nos aponta também que a obra estabelecida por Deus na eternidade, preste bem atenção, a obra estabelecida por Deus lá na eternidade, ela foi aplicada por Cristo satisfatoriamente aqui no aspecto temporal que nós vivemos. Mas o que isso tem a ver? Preste atenção. Com a morte do nosso Salvador na cruz do Calvário, estava cumprida a mais grandiosa das missões, ou da missão, já dada e entregue por alguém, sabemos. Falei isso para vocês. Nosso Senhor morreu como Filho de Deus que é na cruz do Calvário, mas também como homem legítimo. 100% homem, 100% Deus. Como homem legítimo, ele suportou toda aquela tortura envolvida que nós citamos aqui há pouco, no cumprimento de toda a incumbência que ele foi designado. O tempo passava, irmãos, hora após hora. E lá na cruz ele se mantinha firme, padecendo as dores das mais cruéis que você possa imaginar. Tarefa difícil para um homem, não é? O fato, meus irmãos, é que o Filho de Deus foi incumbido de uma tarefa de salvar os que são seus. O seu povo. Não foi aqui. Simplesmente na aplicação. Aqui foi a aplicação. Foi antes da fundação do mundo. Percebe? Aquele brado que ele deu lá, está consumado, era simplesmente a consumação no aspecto temporal daquilo que já tinha sido decretado na eternidade. Percebe? Foi exatamente isso que ele fez. Quem já existia, irmãos, antes da fundação do mundo? Quem é? Se não Deus Pai, se não Deus Filho, Jesus, se não o Espírito Santo. Quem, irmãos? O próprio Miqueias, profeta Miqueias, ao anunciar a vinda desse Jesus, desse Messias aqui, falou das origens dele. Ele não é um ser criado, como dizem os testemunhas de Jeová. Não é um ser criado. Ele não é o anjo Miguel, coisa nenhuma. Ele é um Deus eterno. O Miqueias falou isso daqui. Miqueias capítulo 5, verso 2. Ele diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É o Senhor, irmãos. O nosso Senhor já existia antes da fundação do mundo. Naquele tempo que nós não sabemos mensurar, porque é um tempo eterno, é um kairos, um profundo amor aqui caracterizava a comunhão entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. A ponto de que, na oração sacerdotal de Cristo Jesus, no capítulo 17 de João, Jesus disse, tu me amastes antes da fundação do mundo. João 17, verso 24. Quando ainda não havia o que viria a ser criado, irmãos. Quando nem existia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam. E tudo o que foi feito por meio deles. E nada do que foi feito senão por eles. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Nesse tempo eterno, o Filho, então, encarregado da mais árdua tarefa de todas as épocas,
Ele, o mais amado do Pai, Jesus, foi o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Explica um pouquinho para nós, não é? Que ele foi morto, sintetizando o texto, desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus morreu desde antes da fundação do mundo. Aplicou-se no nosso tempo. Percebe? Entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o brado está consumado, aponta na obra estabelecida por Deus desde a eternidade. Tá certo? Que foi aplicada por Cristo satisfatoriamente no nosso aspecto temporal. Nesse ponto nós somos confrontados a um contraste muito forte. Por um lado, o pai que ama o seu filho acima de tudo, e de fato. Mas por outro lado, é justamente esse filho que foi enviado por um matador, o Cordeiro de Deus. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Está aí a sua resposta a respeito do amor de Deus, tá? Está aí a sua resposta. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Está aí a resposta do que é o amor de Deus. Você não precisa responder para mim. Antes da fundação do mundo aconteceu mais um fato que traria alvoroço de forma indescritível. Tanto no céu como na terra. Um evento, irmãos, que tinha um vínculo muito próximo com a grande e pesada tarefa de Jesus. Como Paulo descreve, né? Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. Paulo descreve isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que eu estou dizendo? Que antes da fundação do mundo, Deus Pai, em seu insondável amor, em seu maravilhoso amor, na sua maravilhosa graça, já decidira que nós, pessoas desse mundo, pecador, como eu e você, tá certo? Nós nos tornaríamos filhos dele. Ele já tinha decidido, antes da fundação do mundo. Está consumado, irmãos. Aponta para nós a obra estabelecida por Deus na eternidade, que foi aplicada satisfatoriamente no aspecto temporal. Mas para que isso viesse a se concretizar, irmãos, alguém tinha que cumprir uma tarefa imensamente pesada e árdua: expiar o pecado ou os pecados que nós cometemos. Sem expiação de pecado, irmãos, você e eu não poderia se dirigir a Deus. Sem a expiação do pecado, irmãos, ou dos pecados, nós não poderíamos clamar Abba, Pai. Nós mesmos jamais poderíamos realizar essa tarefa, pois expiar pecados diante de um Deus santo significa morrer, e foi o que aconteceu com Cristo. Dessa forma, jamais teríamos nos tornado filhos, se não fosse desse jeito. Uma vez que nós teríamos morrido por causa dos nossos pecados e não pagaríamos. Seríamos imperfeitos. Portanto, irmãos, alguém teve que morrer em nosso lugar. Expiar a nossa culpa. Alguém que não tivesse pecado e não precisasse ser castigado pelos próprios pecados. Ele foi castigado pelos nossos pecados, não pelos próprios que ele não tinha. E existe somente um no céu e na terra que preenche esse requisito. Somente um. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo enviado. Para nos salvar, irmãos. Antes da fundação do mundo, o Pai já amava o primogênito Filho Jesus. Antes da fundação do mundo, nós também fomos escolhidos para ser filhos de Deus, pois o Pai já havia preparado uma herança, inclusive, para nós. Tem noção do que é isso? Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Antes da fundação do mundo, o amado primogênito Jesus foi eleito para cumprir o mais difícil de todas as tarefas: morrer como cordeiro de Deus diante da cruz do Calvário em nosso favor. Diante de uma obra de salvação tão maravilhosa, irmãos, só nos resta expressar toda a nossa adoração. Não tem outra coisa. Só nos resta aqui toda admiração, toda gratidão. Está consumado, irmãos. Está consumado, ele falou na cruz do Calvário. Está feito. Você é livre. Terceiro e último. O brado de Cristo na cruz do Calvário, esse mesmo, está consumado. Já apontava, mostrava
que ele ressuscitaria, que ele nos prepararia um lugar e que ele retornaria para nos levar para junto dele. O brado está consumado já apontava isso. Fato interessante se notar, irmãos. Aqui é interessante. Por que Jesus dobrou o lenço? Você leu o texto comigo, não leu? Chegou uma turma lá, correu, um foi na frente, depois olhou o lençol. Por que Jesus dobrou aquele lenço que cobria sua cabeça no sepulcro? Lá depois da ressurreição, ele já estava lá na tumba de José de Arimateia. Por que Jesus fez isso? Um detalhe que talvez passe desapercebido para nós, preste bem atenção nisso. João capítulo 20, verso 7. Se puder colocar aqui na tela, a NVI, Nova Versão Internacional, acho que fica mais fácil de compreender. João capítulo 20, verso 7, nos diz, irmãos, que Simão Pedro, ao entrar naquele sepulcro, viu lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Só que o lenço não estava com os lençóis, mas sim deixado no lugar à parte, no lugar separado. Estão lendo aqui, né? No lugar separado. Olha o que diz essa versão NVI. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava como? Dobrado à parte, separado das faixas de linho. Eu estou dizendo para vocês que o brado da cruz do Calvário está consumado, já apontava que ele ressuscitaria, mas também que ele prepararia um lugar, mas também que ele retornaria para nos buscar, para nós estarmos junto dele eternamente. Por que eu estou dizendo isso? E o que isso tem a ver com lenço, irmãos? Preste bem atenção. A Bíblia reserva esse texto todinho para falar a respeito disso. Esse versículo 7. Para dizer a respeito do lenço dobrado e cuidadosamente colocado no local, à parte, no túmulo, separado, se você quiser assim chamar. Bem cedo, sabe aquele dia da ressurreição? Que é o que estamos celebrando? Bem cedo, na manhã de domingo, Maria Madalena, ela foi à tumba. Ela foi lá. Ela queria embalsamar o corpo. Queria limpar, talvez, o corpo, não foi? Ela foi lá e descobriu que a pedra tinha sido removida. Não tinha pedra, e agora? Tiraram a pedra. Ela correu ao encontro de Simão e outro discípulo, que não é mencionado o nome dele, embora a gente possa deduzir. Olha o que ela disse. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. E agora? Pegaram o corpo dele. A gente não sabe onde colocaram. Pedro e o outro discípulo correram para ver o túmulo. O outro discípulo, que era mais rápido, ele passou à frente, Pedro. Ele chegou primeiro. Era mais ou menos assim, ó, eu correndo e o Vinícius correndo. Eu seria o Pedro. Ele chegaria primeiro que eu. Deve pesar 40, 50 quilos no máximo. Certamente chegaria primeiro. O discípulo passou na frente de Pedro, o outro estava com ele, chegou ao túmulo, ele parou, ele observou os lençóis, mas ele não entrou no túmulo. Está escrito isso no texto que nós lemos. Simão Pedro chegou, não sei quanto tempo depois, mas ele chegou. Ele chegou lá, ele entrou no túmulo. Quando ele entra no túmulo, ele também nota os lençóis que o outro discípulo notou. Nenhuma diferença, ele notou os lençóis. Só que ele notou uma outra coisa. O lenço aqui que cobria a face de Jesus estava dobrado e foi colocado de lado, à parte. Qual a importância disso? De eu dizer para vocês que o brado está consumado, já apontava que ele ressuscitaria, já apontava que ele prepararia um lugar, já apontava que ele voltaria para buscar o seu povo e para estar junto dele. Qual a importância disso? Para você entender o significado do lenço dobrado, você precisa entender um pouquinho da tradição hebraica daquela época. Tá certo? O lenço dobrado, irmãos, tem a ver com o senhor e o servo. Toda criança, todo menino judeu já conhecia essa tradição. Quando o servo ele colocava a mesa, ele estava jantando, quando ele colocava a mesa do jantar lá, e ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira com que o seu senhor queria, a mesa aqui era colocada de forma perfeita, o servo esperava, fora da visão, ele ficava olhando de longe para ver se estava tudo certo com o seu senhor ali, até que o mesmo terminasse a refeição.
O servo não podia se atrever, mas de forma nenhuma, irmãos, a trocar a mesa, tirar a mesa, antes que o seu senhor tivesse terminado a refeição. Ele não podia fazer isso. Isso era tradição hebraica, judaica. Diz a tradição que ao terminar a refeição, um senhor, hipoteticamente um senhor, ele se levantava, ele limpava os dedos, ele limpava a boca, ele limpava a barba. Ele estava comendo, tá certo? E ele embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Ele fazia isso. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer, eu terminei. Era o código para o servo ir lá e retirar a mesa, limpar. Limpou tudo, embola, joga. Terminei. Seria isso. Era o código. Percebe? Agora, quando você nota uma coisa a mais aí no texto, está dizendo aí que o lenço estava dobrado. Ele não estava embolado. O outro cenário para não retirar a mesa, para retirar a mesa era o lenço embolado e jogado. Para não retirar a mesa aqui, o lenço ficava dobrado. Eles dobravam o lenço bonitinho e colocavam em cima. Isso daqui era um sinal de que o servo não deveria retirar a mesa, porque quer dizer, aguarde que eu voltarei. Pegaram aí? Espera, eu voltarei, eu vou voltar. Amém ou não, irmãos? Já entenderam ou não? O brado está consumado aqui, já apontava que ele ressuscitaria. Já apontava que ele prepararia um lugar, já apontava que ele retomaria e voltaria para buscar a sua igreja, irmãos. Era exatamente esse sentido. Queridos irmãos, nós devemos encher o coração de alegria, porque ele vive. Quando Pedro ele chegou lá e viu esse lenço dobrado, ele sabia que o Senhor estava dizendo, eu vou voltar. Percebe ou não? Exatamente isso, irmãos. João capítulo 20, verso 8 a 10. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. E quando ele viu aquilo também, não foi só o Pedro, o outro que estava lá e ficou do lado de fora, ele entrou, está aí no verso 8. E quando ele entrou, ele viu, ele também creu, porque ele entendeu o significado daquilo. O Senhor vai voltar, ele falou. O lençol, irmãos, estava jogado. Por que somente o lenço estava dobradinho e bonitinho? Era exatamente essa mensagem aqui. E mais além disso, era uma mensagem de que não roubaram o corpo de Jesus coisa nenhuma. Quem é o ladrão que ia dobrar o lenço e colocar lá numa fuga de um corpo? Coisa nenhuma, ele ressuscitou. Ninguém roubou o corpo dele, como diziam alguns da época e até dizem até hoje, alguns. Ele estava vivo. Percebe? E além de vivo, ele falou, calma que eu não terminei, eu vou voltar ainda. Foi exatamente isso daqui, irmãos. O lenço dobrado também nos mostra que o corpo não foi raptado, não foi escondido, coisa nenhuma. Houve o cuidado de dobrar o lenço. Isso aponta, irmãos, que ele vive. Isso aponta que ele ressuscitou. Isso aponta que a morte não pode segurá-lo. Isso aponta que o inferno não pode vencê-lo. Isso aponta que nós estaremos com ele para todo sempre, que ele voltará para buscar o seu povo e nós renderemos, assim como aquele cântico novo do Apocalipse, glória, honra e adoração para todo sempre. Ele morreu sim, mas a nossa alegria é em saber que o túmulo está vazio. Ele morreu sim, mas o nosso coração aqui se enche de júbilo, porque ele vive em nós e através de nós. Não somente isso, ele morreu sim, irmãos, mas a nossa alegria é saber porque ele vive, é que nós podemos crer num futuro, num amanhã. A gente precisa crer nisso, reafirmar isso ao nosso coração, viver isso, de agora até a eternidade. Precisamos. Vou finalizando. O brado de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, aponta, relembre, a dignidade, o triunfo do Salvador sobre tudo e todos. Está consumado, irmãos, em segundo lugar, o brado de Cristo na cruz do Calvário, aponta que a obra estabelecida desde antes da eternidade, desde a eternidade, foi aplicada por Cristo satisfatoriamente no aspecto temporal. O brado, irmãos, está consumado, já apontava, irmãos, que ele ressuscitaria, que ele prepararia um lugar e que retornaria para nos buscar, para que onde ele estiver, estejamos nós também.
que a mensagem do Senhor seja poderosa e profunda na nossa vida. Que o sacrifício e o amor de Jesus, bem como o significado da sua morte, do seu sepultamento, seja algo que nós relembremos, irmãos, mas com uma esperança fatídica daquilo que está no porvir. É inevitável que ele voltará. Acima de tudo, irmãos, continuar com essa mensagem no nosso coração, relevante até hoje. Lembrando, irmãos, da doce esperança, da promessa da vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus, que é contínuo no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. O lenço está dobrado, ele retornará para buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. E é o que nós estamos aguardando enquanto igreja de Cristo Jesus. Fiquemos em pé e vamos louvar ao Senhor.